Depois que eu aprendi análise técnica, eu meio que parei de querer comprar rompimento de topo, vender rompimento de fundo. Porque eu entendi que para o day trade aquela dinâmica não funcionava muito bem. Quando o meu perfil é longo prazo e eu vou ficar posicionado por um tempo nele, a minha perspectiva, é indiferente onde eu compro. Então, para o longo prazo, eu não preciso nem comprar na retração, eu não preciso comprar no rompimento de topo, qualquer lugar. Porque assim, eu só vou aumentar minha posição se der certo, e depois, conforme o mercado vai rompendo o topo, eu vou ir. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que ver esse desenrolar do mercado. No intraday, não. Eu tive que adaptar para eu conseguir melhores resultados. E as pessoas não conseguem ver dessa maneira quando estão iniciando, quando elas estão aprendendo. Porque a gente aprende já assumindo que é como se o mercado fosse me dar quais são os seus próximos passos. E, na verdade, eu não estou aprendendo como ganhar dinheiro do mercado ali. Eu só sei o que nós estamos aprendendo quando estudamos análise técnica, tape reading, é uma forma de ler possíveis movimentos, né? Seja o mercado subindo ou caindo. Agora, em cima dessas possibilidades é que eu desenvolvo um outro jogo. E esse é o outro jogo que ninguém te ensina. Sim. E aí eu, apenas sabendo de análise técnica, ou sabendo de análise fundamentalista, ou sabendo de tape reading, eu já acho que isso justifica eu querer poder ganhar dinheiro. E aí que tá o erro principal de todo mundo no meu modo de entender. Que assim, eu só aprendi como dirige o carro. Agora, quais as estradas, qual o jogo de pneu que você vai rodar, se você vai preferir colocar gasolina ou álcool, se você vai andar com ou sem cinto de segurança. Tem um monte de detalhezinho que é como você vai fazer assim, cara, eu consegui viajar, né? Percorrer o caminho, ter o êxito que seria sair de ponto A e ir para ponto X. E isso as pessoas não falam, não consideram. Eu não vejo ninguém falando sobre isso. Então, assim, o cara usa a análise técnica como se fosse o santo graal. E, na verdade, ela não é. O que vocês assim, viram quando começaram? Eu sei que você não gosta muito de falar do curso, tal, etc. Mas quando eu fiz seu primeiro curso, lá, A História que o Mercado de Conta, ali foi um divisor de águas muito grande para mim, porque foi o que eu falei agora há pouco. Eu sempre queria a condição perfeita. O fractal 5.3, a onda 5. Só que quando você tá no caldeirão ali, você fala isso praticamente todos os dias, você tá no vucu-vucu ali, cenoura, feijão, feijoada, arroz, tudo fervendo. Você, às vezes, você não tem tempo de falar perna 1, perna 2, em que perna? Você não quer saber disso. E muitas vezes você não consegue nem entender se é uma perna 3 ou se é uma perna 5, ou se é final de movimento. E quando eu me deparei, você falando sobre Elliott, sobre Dow, de uma maneira adaptável para o day trade, ali me fez enxergar que, às vezes, eu já falei isso aqui em outra ocasião, que o cara tem muito conhecimento... Menos é mais. E pouca sabedoria. Só que às vezes, se você tem aquele conhecimento limitado, você também vai ter uma sabedoria acessível àquele conhecimento. Então, ali, para mim, eu pude enxergar e falar assim, opa, eu não preciso ler 458 páginas de um livro dessa grossura aqui para entender o que é um alvo de um 15 minutos e o que é uma retração do diário, por exemplo. Então aquilo ali ficou muito... Aí sim eu falo da receita do bolo, só que é uma receita do bolo para o iniciante, para o intermediário e para o avançado, porque não tem diferença. A única diferença do iniciante para o avançado é o filtro das tomadas de decisão que ele vai ter e a experiência do longo do tempo que ele vai estar adquirindo. Sabe que você pontuou isso e é engraçado, né? Porque quando eu cheguei à conclusão do que Elliott quis me dizer, eu estava estudando Elliott incansavelmente. Aí eu entrava num monte de site e você vai vendo um monte de risco, os caras com vários números, letras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, W, X. Eu falei, cara, que louco. Qual onda que é? Estamos na 3, na 5, na 7, na 9, na 11, na 2, na 4, na 6? E eu falei, cara, é impossível, você só sabe depois de pronto. Antes eu tenho que pressupor, porque se eu não me antecipar ao movimento, eu não ganho dinheiro. Aí, quando eu cheguei e vi que eram 20 e tantas formações diferentes de fractal 5.3, a única que colocaram pra mim foi a perfeita, ou seja, um preguiçoso filho da puta
Falou, não, o fractal 5.3 é isso aqui. É o maravilhoso. É o mais bonito de todos, é esse aqui. E por dentro disso, o que tem, né? Aí, quando eu olho todos, os outros todos imperfeitos são os que trazem a maior informação. Sim. Ele só vai falar da questão da não vender o ponto da venda, ou o ponto da compra, e não comprar o ponto da venda. Isso. Porque é ali que sai as violinada, etc. Então, quando eu comecei a chegar a essa conclusão, e assim, é tipo um twin, porque assim, imagina você tentando pegar uma teoria que, na verdade, o cara só teve o trabalho de olhar para trás e transcrever tudo que ele viu, tá? Ele, tipo, fez uma pesquisa e entregou para você, olha, tá aqui. Tem uma parte lá que ele falou, cara, olha, em 45% do tempo o preço retorna até o 61.8. O cara fez isso. Tá, só que isso é naquela época, deixar isso claro de novo. Sim, sim. Que Talvez não tenha tinha uma... volatilidade que a gente tem hoje, é uma opção de coisa que pra Vai hoje, dar de pra repente, adaptar. o 50 para mais do que o 61.8 se fizer um levantamento Sim, histórico agora, né? Mas acaba que funciona. Mas assim, o que as pessoas tentavam aplicar, na verdade, não funciona. Sabe? Tipo, você só consegue ver o fractal 5.3, a teoria de Elliott, depois de pronto. A própria teoria de Dow, você só consegue enxergar depois que ela está pronta. Agora, como é que você ganha dinheiro? Você vai ganhar dinheiro no médio prazo? Você obrigatoriamente tem que pagar para ver o que vai acontecer. Então, ao longo do tempo, você vai ver uma tendência. No intraday, cara, eu não posso hesitar. Eu vim com a proposta de ganhar dinheiro hoje. Então, eu tenho que antecipar o movimento, interpretar o que o mercado fazer, pressupor que ele continua. É onde eu consigo aumentar minha relação risco-ganho, modificar meu gerenciamento de risco dentro de uma loucura que é o caos do mercado financeiro. Então, assim, quando eu aprendi lá atrás sobre o que é o padrão, é o que todo mundo fala, certo? Tipo, se eu comprar o mercado caindo, o pessoal fala, o mercado só tá caindo e o Igor tá comprando. O Igor tá vendendo e o mercado só tá subindo. Mas é porque esse é o padrão que eu estou vendo. E eu não tô trabalhando com isso. Você tá entendendo? Porque assim, da esquerda, o lado esquerdo do gráfico, estando pronto, É fácil, né? é Maravilhoso. fácil. Eu não tenho dificuldade. Só que eu sempre estou pressupondo o que vai acontecer do lado direito. Então, assim, é esse o gatilho que as pessoas não conseguem vincular, entendeu? Você vincula o que está aparente para você, tipo, o trade que deu certo, tá ali. Só que esse trade que já deu certo, o que já aconteceu, o fluxo que apareceu, não me serve mais. E é muito engraçado esse negócio do Elliott. Pra mim, o mais difícil da análise gráfica é Elliott. Não tenho dúvida disso. Porque tu pode botar um gráfico de Elliott na tua frente. Assim, você bota um gráfico e fala para 3 pessoas que entendem de Elliott. Cara, vai ser 3 interpretações diferentes. Isso daqui é 1, 2, 3, 4, 5. Aí o outro vai falar, não, para mim é só 1, 2, 3, ainda falta 4 e 5. Aí o outro vai falar, não, mas agora tá fazendo a A, B para fazer a C. E ainda tem o W, o D, C. Eu fui olhar esse negócio de Elliott e eu falei, não, eu desisto. Pra mim é tudo 1, 2, 3 e se continuar a tendência vai continuar subindo. Então, foi os resumos que eu comecei a fazer. Eu falei, cara, pera lá, não tem 4, 5, 6, 7, 1, 2 e 3. Eu só quero saber o próximo movimento. Sim. Entender qual que vai ser o 13º, não dá dinheiro isso. E as pessoas não entendem que é justamente assim, eu tenho que conseguir separar o lado esquerdo do lado direito. O lado esquerdo, ele serve para eu ver o quê? Tipo, eu consigo ver que o mercado sobe, tendência, corrige a tendência. Ele cai em tendência, mas assim, ele também respira. Se eu tenho uma perna de tendência pronta, né, o mercado já esticou, o mais óbvio vai ser eu pressupor que a correção vai aparecer. E aí, o que a gente pode pensar? Como tirar proveito disso? Eu vou poder tirar proveito ficando de fora, porque eu não opero contra a tendência, por exemplo, e entendo que, tipo, como ele já foi, ele só tá esperando agora eu entrar para ele começar a corrigir, ou começar a me sacanear. Ou eu entendo que é possível também extrair dinheiro da perna do contra a tendência. É mais difícil? Sim. Mas assim, essa confusão de você usar o lado esquerdo, o que tá pronto, para você julgar, é horrível. Porque é quando você não tira mais... Primeiro assim, não é que você não tira, você vai ser injusto consigo. Porque assim, quando você não opina, né? Tipo, eu não decidi ficar fora, ficar dentro, participar. Já tá pronto. Eu não participei. Como é que eu julgo algo que eu não opinei? Não participou, né?
E pegando esse gancho, Igor, assim, o que ficou muito evidente para mim, a partir do momento que eu fiz lá o treinamento, a história que o mercado te conta, foi entender a correlação dos tempos gráficos, porque as pessoas hoje que operam no day trade, elas estão muito míopes em relação só a olhar 1 minuto. Uhum. Às vezes o cara coloca a tela de 1 minuto ali e o cara fala assim, não, mas tá subindo, tá fazendo topos e fundos ascendentes. Falou tal. uma coisa foda agora, isso. Só que o cara tá olhando 1 minuto, só que é o que você falou, ele tá, pô, 1 minuto tá subindo, mas tá na retração do 15. E o cara assim, pô, sabe? Então assim, e isso volta pra 1, 2, 3. Só que esse 1, 2, 3 pra mim, ele é muito claro e latente quando eu consigo enxergar o tempo gráfico maior dentro do 1 minuto. Foi isso aí pra mim que, pra mim foi o maior insight que eu aprendi contigo, foi desmistificar esses 20 e tantos padrões de tendências e o que pode fazer. Para mim é 1, 2, 3, retração, projeção e ponto. E entender que sempre o tempo gráfico maior, ele vai ter um impacto mais relevante do que aquele tempo gráfico menor que normalmente as pessoas estão no 1 minuto ali, entendeu? Isso para mim foi um insight que mudou a minha forma de ler o mercado. Será que a gente, falando assim sobre o cara estar míope em cima de 1 minuto, será que a gente não é responsável? No sentido, porque assim, a minha tela vai estar no minuto, eu sou no minuto, tudo no minuto, e as pessoas acham que a gente opera 1 minuto. Mas assim, a gente, pelo menos eu, Monteiro, né, e você, eu sei que a gente faz sempre isso, que é desenhar na tela. A gente fala, olha, pessoal, 1 minuto está fazendo pivô de alta, mas olha essa pernada aqui dos 15. É 1, 2, 1 minuto, e eu sempre falo isso, cara. 90% das vezes vai ter um rompimento de topo falso dentro de uma retração. Se alguém quer algum padrão na análise técnica, eu pelo menos pegaria 95%, porque ó, eu pegaria se esse. são 20 e tantos padrões e somente um é perfeito, Eu pegaria esse. divide por 20, 100, daria 5%. Então, 95% do tempo, o fractal 5-3 vai te pôr no jogo num ponto horroroso. Exatamente, que é um ponto de, pô, tu vai comprar um ponto de venda. Onde é que eu, Paco, como é que é? O que eu devo focar? Se eu fosse falar pra alguém. Fez uma perna 1 de baixa, qualquer tempo gráfico, tá? Vamos botar uns 5 minutos. Voltou em perna 2. Aí você vê 1 minuto vindo pra romper um topinho numa perna 2. Cara, é ali. 90% das vezes, aí eu junto o fluxo, né? Mas 90% das vezes ali. Rompeu, não andou, meu amigo, no segundo, no terceiro candle, já tentou refugar, aí me dê, papai, porque papai vai junto. É ali que entra a venda, mas pelo menos, aí aqui você vai ter 2 opções. Ou ele rompeu o falso para fazer uma perna 2, para jogar depois a 3, no terceiro toque de rompimento, por exemplo, ou agora você está vendido na retração do 5, que o 5 vai jogar a perna 3 de baixo. Então, esse para mim é um dos padrões. Eu tenho um livro que você me deu, que é o livro do Márcio Noronha, Análise Técnica Explicada, se eu não me engano é esse o nome. Meu amigo, é uma bíblia, é a bíblia. Eu sei análise técnica pra caceta por causa daquele livro. Eu passei ali, eu já vi aquele livro ali umas 3 vezes, são mais de, acho que tem umas 500 páginas. E ali tem tudo da análise, tudo. Então eu vejo ali uns padrões, né, que eu falo, cara, quando eu brinco, ó, esse daqui é de livro. Tem tudo ali nesse livro dele. Será que funciona realmente se a gente sempre ficar focadinho naquele mundo? Ah, isso daqui é um couple handle. Fez a xícara, agora falta... Caraca, beleza. E cadê o Pirex agora embaixo? Tipo, o pessoal vem fazendo alguns padrões que funcionava muito no passado. Só que será que hoje continua tendo importância? E a outra coisa é... Olha, tem padrão de candle desde quando nós começamos no mercado. Aí a pergunta é, você usa padrão de candle? Não. Você usa? Figura Só gráfica? Não, figura gráfica. Não. Figura gráfica. Eu só uso um padrão de candle. Padrão de candle eu utilizo um. É martelo e estrela cadente. É só isso que eu utilizo. E eu dou maior foco nos 5 minutos. Mas o que eu vou analisar isso? Por que eu dou um foco nesse padrão, tá? Ah, tem blend candle, que aí junto 2 minutos, que você vê o que 2 candles de 1 minuto. Não, eu ignoro, eu só vou por 5. E aí, como eu analiso o fluxo, beleza, ele veio para romper um fundo, chegou num ponto de suporte importante, aí começou a cair. Aí começou a entrar compradores importantes. Começou a levar e o vendedor tenta vender, não consegue mais derrubar o preço. Qual é a probabilidade? O candle fechar, tipo, é igual isso aqui. Como é que o candle fecha, né? Deixa eu ver o durinho aqui. Se ele quer mole, eu te dou depois. Vai fechar assim, padrão de candle, empurraram o preço para baixo, não conseguiram, vieram os compradores recomprando tudo, fechou com um corpinho real, às vezes não fecha um doji, enfim, esse é o padrão que eu gosto. Se eu vejo que teve fluxo comprador aqui,
probabilidade é que a galera continue rompendo. E aí entra muito pessoa física comprando a máxima da vela, então gera volatilidade, liquidez nesses rompimentos. Para fazer scalp, fazer umas parciais, jogar o médio para baixo, para mim é o que eu mais analiso e que tem maior coerência de todas as figuras gráficas, análise, tudo que eu já vi, para mim é isso que mais funciona até hoje.